Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Salve, Dias. galera. Aqui Bernardo Magina. PV Dias. Estamos aqui para o sexto episódio do Papo de Pintura e hoje a gente tem a honra de receber Márcia Falcão, que a gente já pede para que ela se apresente. Por favor, Márcia. Oi, gente, eu sou a Márcia. Sucinta. Bom, Márcia, cara, vou falar por ela aqui, porque é um caso muito interessante aqui para o Papo de Pintura, porque semana passada nós estivemos na exposição da Márcia, né? Então, com os outros pintores que nós conversamos até então, e pintoras, conhecíamos o trabalho, até já via ao vivo também, mas a gente não estava com uma exposição fresca na cabeça, né? Então, eu acho que esse é até um bom gancho para a gente começar a conversar, embora a conversa de hoje não vá se restringir à exposição, né? A gente quer ouvir a Márcia sobre vários outros assuntos e bater essa bola. Aliás, e antes mesmo de falar da exposição, eu queria fazer uma pergunta para você, Márcia, em cima do comentário que você fez hoje mais cedo. Hoje mais cedo, né, postei uma foto de um detalhe de uma pintura que eu estou fazendo no Instagram. E aí a Márcia comentou que pintor que não sente tesão com isso, né, com aquele tipo de pincelada, ou uma pincelada entrando na outra, tinta escorrida e tal, tá morto, né? Então, isso para mim já foi muito forte, já foi um belo cartão de entrada para apresentar a Márcia. Então, eu queria que você falasse dessa sua relação com o fazer da pintura, com esse prazer mesmo que tem no desenvolver do processo. Acho que esse é um bom início assim, para a gente. Então, eu acho assim, a pintura, ela eu sempre falo isso, a pintura é um capataz, na minha opinião. Você entra e, tipo, sociedade secreta, né? Você nunca mais vai conseguir abandonar só morto. E aquilo ali que você estava mostrando, para mim, é pornográfico até, porque é o que ninguém vê. São camadas, são passagens. Às vezes o gesto no fazer, né? O meu trabalho, por exemplo, se desenvolve muito por camadas. Tem pinturas para dentro da pintura que só eu conheço. Então, ali você estava mostrando muito isso, pelo menos foi a minha leitura do que eu vi. Era uma passagem que você ainda via muito da trama do tecido, da lona, ali meio que um pigmento, provavelmente à base de água ali, que fixou numa passagem bem fluida. E é isso, são essas pinturas que ficam para dentro da pintura também são zona de interesse para quem encara o campo da pintura como pesquisa. Outra coisa que eu também costumo falar muito é que, na minha opinião, existe o campo da pintura e existe o mercado da pintura. E até acredito que uma coisa alimente a outra, mas não são idênticos. E aí eu retomo o início do que eu falei. Se você se propõe a ser um pesquisador de um campo que é um capataz, você se prepare. Ou você se apaixona por todo esse processo, ou provavelmente você está dando um índice de que você está morto por dentro, né? Você não está ali no processo. E, Márcia, queria te perguntar, tipo, se tu... Porque, para mim, assim, eu imagino que há vários tipos, né, de artistas e geralmente, para mim, eu tenho muita coisa eu tenho amigos meus que pintam desde criança, e tem outras pessoas que não. Eu mesmo comecei a pintar, tipo, desenhar, e mais adolescente, assim, não era aquela coisa, eu criança já fazia coisas que eu já, tipo, tava superando. Não, tipo assim, eu comecei a fazer mais adolescente, comecei a ter mais essa vontade, e eu queria saber se para ti também, se tu, a partir de qual momento que tu descobriu esse prazer da pintura, assim, sabe? Essa possibilidade de prazer da pintura. Foi, enfim, a partir da universidade, a partir da tua formação, a partir de jovem, adolescente, sei lá. Como é que foi? Então, o campo se apresentou para mim no momento que eu ingressei à universidade. Antes disso, eu gostava de desenhar, até perdia bastante tempo fazendo isso. Eu sempre fui uma criança que ganhava kit de aquarela, aqueles estojos de lápis de cor de 36 cores, 48, né? Que dá aquele tesão de organizar as cores. Então, nunca foi um elemento muito distante do meu desenvolvimento como pessoa. Por outro lado,
também não passava na minha cabeça que ia ser o meu campo de saber, de pesquisa e de trabalho. Nunca consegui imaginar isso, até porque, dentro do contexto que eu me desenvolvi como pessoa, eu nem sabia que existia, por exemplo, uma escola de belas artes, eu não sabia que existia. Eu estava em outro contexto. Os meus pais são funcionários públicos de nível técnico. Então, a minha família, antes dos meus pais, os meus avós sempre foram muito operários, muito trabalhadores, pessoas que tinham até uma condição de vida muito tranquila, mas que o ganho vinha do trabalho, do fazer, e não era um fazer artístico. Apesar que, às vezes, a gente para observar e você vai vendo que existem degraus na história. Por exemplo, o meu avô, que é até padrasto da minha mãe, que foi a figura masculina mais presente na minha vida, na minha infância, a profissão dele era arte finalizador de fotolito. Então, ele é um cara que estava ali em algum aspecto ligado no desenho, ligado no fazer muito apurado. O que eu tenho de memória dessa pessoa, desse indivíduo, é que, embora ele tivesse uma formação acadêmica muito pequena, ele era uma pessoa muito detalhista, muito metódica, aquele tipo de figura que ensinava, faça uma vez bem para fazer uma vez. Então, foi esse o meu desenvolvimento. E a pintura em si, ela aparece para mim no momento que eu entro na EBA. Eu fui para Cabo Frio, morar no interior daqui do Rio de Janeiro, com 8 anos, e fiquei lá até os 18, concluí o meu ensino médio ali, numa escola técnica, no Cefet, que foi uma formação assim muito bacana, muito densa. Tive professores maravilhosos, assim, isso acho que também é muito importante ser colocado, porque é assim que se desenvolve o pensamento crítico, na minha opinião, também, quando você está diante de uma educação que te estimula a pensar, né? E aí eu volto para o Rio com 18 anos, já com a missão de entrar na universidade. E a minha família era aquele tipo de família que tinha condição de fazer um vestibular por ano. Eu não podia fazer todos os vestibulares públicos, eu tinha que fazer um. Então, o primeiro que eu fiz foi para a UERJ, tentei filosofia, e aí eu não tomei posse da minha vaga, porque eu não sabia que tinha outras classificações. Falei, me ferrei e tal. E fiquei um ano no Rio de Janeiro sem fazer nada. Já tinha terminado meu ensino médio. E aí a minha irmã falou assim para mim, pô, Márcia, você gosta de desenhar? Vai fazer essa aula de desenho para não ficar sem fazer nada. E acabou que essa aula de desenho era um preparatório para o THE da UFRJ. E foi aí que eu soube que existia um THE para UFRJ, para desenho, para pintura. A pessoa sai bacharel em pintura. Como assim? Do que se trata isso? E eu fiz. Mesmo, olha só, como eu sou uma pessoa também meio deixa a vida me levar, né? Porque eu nem sabia que existia para fazer o curso, né? Eu coloquei como segunda opção direito, que eu falei, se eu não souber desenhar, pelo menos, né, vou me dar bem com direito. Mas aí eu sabia desenhar e eu entrei na EBA. Quando eu entrei na EBA, e quando eu comecei a perceber o curso onde eu tinha me matriculado, né? Comecei a ver que, além do fazer, eu não sei, vocês estão também formados pela EBA em pintura? Os primeiros períodos são períodos muito assim práticos, é desenho, é modelo vivo e tal. Mas, apesar disso, também tinha muita história da arte, também tinha estética, também tinham outras disciplinas que me levavam em algum lugar para a filosofia, para o pensamento. E aí eu comecei a pensar, pô, posso conseguir fazer o que me dava tesão lá no meu primeiro concurso, né, que foi para filosofia, aqui nesse espaço de criatividade, pensamento plástico, e fui me permitindo. Mas, como eu falei para vocês, a minha família, o meu contexto social, até mesmo geográfico da cidade, não era um contexto que abarcava com tanta facilidade eu ir fazer pintura. Até hoje a minha mãe fala comigo da primeira vez que nós fomos comprar material e que ela tinha que comprar um lápis de 10 reais. Ela achou aquilo absurdo. Como que eu vou sustentar essa menina numa faculdade com lápis de 10 reais? Até hoje ela fala isso para mim. E aí, isso também faz diferença. Aí foi um período que eu também fui procurar emprego, meu primeiro emprego, fui ser vendedora, bem o normal do que seria uma menina da minha idade, nas minhas condições, viver.
E eu não tinha condição, por exemplo, de sair da EBA ali do fundão, pegar o ônibus que ia direto para o Parque Lage para continuar fazendo um curso que a gente tinha desconto ou era grátis, nem sei. Eu não podia fazer isso, porque eu tinha que estar no trabalho, trabalhando. Então, o meu processo de desenvolvimento de fazer e de pensar e de me perceber estudante dessa coisa foi um processo muito do real, sabe? Todas essas coisas entravam para dentro da paleta. Não era só uma pessoa que estava aprendendo, vamos fazer contraste cromático cinza médio. Não, era uma pessoa que tinha que fazer isso e depois desligava essa chave, ligava a chave de uma pessoa que trabalhava e violência urbana e tal. E tudo isso parece assim, eu sei que parece um papo meio aleatório, mas eu não vejo dessa forma. É uma bola que meio que vai construindo o seu fazer, o seu modo de construir pensamento, né? E foi isso. Quando me formei, eu tinha 25 anos, já estava dentro do comércio, do mercado, trabalhando, já era gerente nessa época, e eu não pintava. Só fiz a graduação mesmo, peguei meu diploma, fui viver minha vida, casei. Quando eu estava no processo de divórcio, eu já tinha 2 filhas, e aí eu falei, cara, como é que eu vou sustentar minhas filhas? Porque a minha graduação é pintura. E ninguém no comércio, por mais que eu tenha uma carteira de gerente, vai me admitir com um bebê de 4 meses no braço. Eu não admitiria. E eu me vi nesse lugar, assim, de não lugar, com um curso que eu não podia usar para nada, com uma carteira de trabalho que eu também não podia. E foi uma fase, isso foi em 2017 para 2018, que eu agradeço muito meu pai, que foi outra figura masculina bem importante na minha vida, principalmente nessa fase adulta, que ele falou, não, vamos lá. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos na cidade, aí fiz Parque Lage, eu fiz o Imersões Poéticas no Pasto, fui começando a aprender coisas que na época da EBA eu não tinha me permitido aprender. Porque isso também é uma outra coisa muito importante. Eu tinha 19 anos quando eu entrei na EBA. Nesse período, 2004, mais ou menos, divulgados, bem trabalhados, até pelos alunos. E eram coisas que eu não tinha sensibilidade, eu não tinha bagagem, eu não, era uma coisa assim muito, meu Deus, do que se trata isso? E em vez de falar assim, não, vou perder meu tempo e vou entender isso, eu falei, eu não vou ter tempo para entender isso. E eu tomei a decisão de aprender a pintar. Eu tomei a decisão de pintar, de ficar meio que na contramão do rolê. Vou pintar, mesmo não estando tão em voga isso. E foi uma decisão que hoje eu vejo como uma decisão muito acertada, porque eu realmente não tinha nem bagagem poética, conceitual, nem vivência para poder dizer que eu ia fazer um trabalho denso e honesto dessas outras facetas da arte. Mas aprender técnica de pintura, aprender a organizar meu tempo no ateliê, eu podia aprender bem novinha. E hoje eu vejo que foi uma ótima escolha, porque eu me debrucei na cozinha da pintura, ao desenvolvimento dos materiais, a fazer a minha mão fazer o que estava dentro da minha cabeça, porque vocês também são da pintura e sabem que existe uma distância entre o que rola na mão e o que rola na cabeça. E essa distância ela vai se encurtando no fazer. Não adianta você ser um pintor que pinta 15 minutos por semana e achar que a sua mão vai obedecer seu cérebro assim, que não vai. Eu falo pra caramba, não falei que eu falava pra caramba. Não. Não, tá ótimo. Peraí, você falou que queria que só falou o contrário antes pra gente. Eu que falei que você tinha uma carta. Caraca! Não, assim, eu quero continuar ouvindo, tá ótimo. Eu anotei várias coisas para te perguntar aqui depois, se você põe nessa levada e, pô, te interromper jamais, tá? Maravilhoso isso aí. Só queria fazer um comentário que eu acho que mesmo quando você já tem anos de prática, essa distância muitas vezes ainda fica grande, porque eu acredito que quando você vai tá morrer e não vai conseguir esgotar, né? Não vai conseguir. Mas assim, poxa, hoje eu me percebo, por exemplo, porque, como eu falei, fiquei muito tempo sem pensar. Fiquei dos 25 aos 30, sei lá, sem Isso que pintar eu te nada. perguntar, foi tipo, tu paraste a tua faculdade e ficaste quanto tempo sem, tipo, pintar?
Isso. Fiquei mais ou menos nesse tempo aí, Paulo. Aí, depois eu até posso mandar para vocês, se vocês, não sei se vocês montam assim no processo, mas nesse período, sabe o que eu fazia? Esse mesmo pai aí que estava me ajudando, eu comprei um monte de chassi 10x15 e fiz um monte de pintura dessas que a gente vende na praia para ele vender lá em Pernambuco para mim. Caraca, que maneiro, que Mó rolê aleatório. muito Fiz um foda. monte de pintura de Boa Viagem, pintura de árvore tipo da Lagoa, umas pinturas assim, muito rolê aleatório. E foram as pinturas super duras, super reaquecendo a mão. Isso aí que a gente estava falando. Meu cérebro estava totalmente desconectado da minha mão. É como você falou, concordo plenamente. A gente vai morrer e não vai conseguir ter 100% dessa dança. Mas, poxa, nem se compara. Hoje eu vejo um tubo da cor que eu vou colocar na paleta, já imagino a fusão das tintas e vamos que vamos. Mas é de tanto fazer. Nessa época, poxa, eu colocava lá ultramar, colocava fitalocianina, fazia um azul quente, um azul bem frio e o negócio não juntava, aquilo ali parecia uma luta. Porque, para mim, a pintura também tem muitas guerras para dentro dela. Tem uma pintura até que está nessa exposição que chama Esconderijo e Cela, é uma pintura vermelha, que tem muito de vermelho e um corpo meio esverdeado assim embaixo, que para mim aquela pintura foi uma batalha de vermelhos e rosas e violetas, e onde que a gente vai parar com essa guerra, e é você ter coragem de ir sem saber para onde você está indo também. Muitas vezes, isso é uma outra coisa também. Quando eu era mais nova, eu começava o projeto, vou fazer isso. E eu não queria abrir mão do croquis, porque eu sou croquiseira, né? Eu não queria abrir mão do que me deu tesão inicialmente para fazer aquela pintura. Mas hoje, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais madura até de tempo de trabalho, de fazer, de ateliê, eu permito muito abrir mão, abro mão demais. Às vezes eu vou pensando que eu vou fazer uma dança, o negócio vira uma abstração, daqui a pouco vai virar uma cidade, se dane, entendeu? Eu me permito demais. Pode ser que daqui a algum tempo a gente converse de novo, eu falo, não, fiquei dura de novo, estou super Caxias, mas tem sido uma forma de me libertar, até porque eu sou muito controladora no meu fazer artístico. Se vocês forem ver os meus trabalhos, você consegue enxergar no mesmo campo pictórico áreas de transparência, áreas de bastante carne de tinta, aí de repente tem uma parte que está escorrido, tem outra que ainda está no desenho em carvão, e tudo isso é feito de uma maneira exaustivamente controlada, sabe? Se tem um escorrido lá, é porque tinha que estar escorrido, tem uma função para aquele escorrido, porque eu sou chata nesse nível. Então, para mim, ir abrindo mão, planejei no início da pintura, é um exercício interno comigo, sabe? De me permitir até mesmo fruir a pintura junto com quem está conhecendo ela na galeria, com quem está conhecendo ela no espaço expositivo. Porque eu acho que isso também é legal, né? Você se encantar com o seu próprio trabalho também. Nossa, não, muito, muito legal. E, assim, vou fazer uma pergunta e depois eu preciso fazer outra pergunta, porque eu anotei umas 3 perguntas aqui, senão é uma enxurrada de perguntas. Você falou muita coisa interessante, eu queria começar te perguntando uma coisa, já que você falou que curte também a história da arte e dá esses mergulhos, né? Bom, eu acho que aqui e até conectando com a nossa primeira fala aqui da conversa, né? Que na nossa realidade da pintura brasileira, especialmente no século passado, a geração anterior à nossa, muito dessa pintura que a gente pôde ver na carpintaria, que está na carpintaria lá dessa exposição, falando para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente, né? Se quiser ir na carpintaria, no Jockey, eu acho que é de segunda a sábado. Não sei se abre domingo. Não, segunda não abre, é de terça a sábado. Terça a sábado. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Para o pessoal que está ouvindo a gente puder ir, né? Tá rolando. Vai até dia 29 de janeiro. Aí, até 29 de janeiro recomendamos bastante. Mas o tipo de pintura que você apresenta aí, e que é o tipo de pintura que
também sou apaixonado, me dá tesão e tal, e tipo de coisa assim que você fica realmente, acho que enfim, o tipo de pintura assim de muito gesto e toda essa coisa que você acabou de falar agora, de uma variação incrível de recursos, né? Quando eu estava vendo a exposição com o PV, eu falei, pô, isso aqui é uma aula de pintura, porque tem muito recurso de pintura aqui misturado e de um modo, assim, na minha opinião, incrível mesmo. Sem nenhum puxa-saquismo, acho que a exposição está, assim, nota 1000. Obrigada. E, assim, esse tipo de pintura, conversando com a geração de pintores passada da nossa, era um tipo de pintura que é retomada, né, a partir ali da geração 80, meio mais ou menos. Antes disso tinha, sei lá, o Iberê e Jorginho Guine, mas tem um apagão, né, na pintura brasileira. É como se tivesse um apagão. Então, assim, quando eu vejo o seu trabalho na galeria, eu acho que é um serviço à pintura brasileira, entendeu? Mais do que a exposição tá foda, a pintura é bonita, tem várias outras camadas para a gente falar, a camada social, o seu trabalho tem muita coisa para falar. Mas, assim, no papo de pintura, falando de pintura, eu acho que é uma exposição que se posiciona mesmo e fala, olha, tem que ter isso aqui na pintura brasileira, tem outros artistas fazendo, graças a Deus, mas somos poucos, porque parece que é uma coisa que ficou escondida embaixo do tapete, né? E aí tem uma galera... Olha, com você. Com relação a isso aí que você está falando, eu concordo plenamente. Particularmente, eu acho assim, como eu já falei, eu acho que tanto vivência, quanto tempo, quanto tudo entra na paleta. E aí entra também essas bagagens, tanto do fazer, quanto de um léxico de construção, de simbologia. Eu acredito muito em você se apropriar horizontalmente do que você quiser, porque eu acho que isso faz muito sentido com o período histórico que a gente está vivendo. A gente, com esse aparelhinho aqui, está fazendo essa conversa que um monte de gente vai poder ver. Além disso, com o mesmo aparelho, eu estou pintando, vem na minha cabeça que eu quero colocar um elemento da porta do Inferno do Rodin, eu vou lá, coloco, já aparece. Então, eu acho que não faz muito sentido a gente ficar cerceando alguns métodos, tanto plásticos, materiais, estéticos, poéticos, conceituais, compositivos, de construção, seja ele qual for. Eu acredito que está tudo à sua disposição. Basta você ser criativo, ser responsável até. Eu acho que um olhar reverente diante do campo é a diferença. Porque eu percebo aí, eu acho que tem um pouco a ver com o final da sua pergunta. De vez em quando eu converso com alguns colegas, acho que a nossa pintura ela está um sarrafo muito baixo, porque tem muita gente que pinta que não é pintor. E quando eu falo isso, eu não estou falando para escrotizar ninguém. Eu acho que, justamente, como eu falei antes, está aí à disposição para você usar mesmo. Agora, seja reverente, porque não adianta você querer dar uma banana. Desculpa, vocês nunca vão me ouvir dando banana para academia, porque essa construção é uma construção que é totalmente eurocêntrica. Cara, poxa, eu ainda não consegui chegar nem na Europa para ver nada. Eu ainda não vi nada. Eu só vejo coisa do meu telefone, do meu livro. Mas quer saber? Adoraria ter muita influência de arte hindu. Já viu a quantidade de coisa, como eles estão, entre aspas, barrocos? Já viu aquele monte de maluquice? Combina tão bem com a forma que eu gosto de construir. Imagina a Márcia mergulhada em arte indiana. Isso é uma loucura. Imagina um alemão, com aquela pegada que você tem 300 milhões de elementos. É pintura, é escultura, é objeto, é tudo ao mesmo tempo. E tudo isso tem 5.000 anos. Então, acho que às vezes os discursos são discursos muito superficiais, que têm um objetivo que é totalmente fora do campo. E é isso. Eu acredito muito em você se aprofundar, você realmente... É isso que você quer fazer? Você gosta desse campo? Você está pesquisando? Seja um bom pesquisador, né? Seja uma pessoa grata com o campo também. Vai lá ver o que é possível fazer, o que já foi feito, assim, hoje em dia, quando eu vou para o trabalho, fico pensando muito, cada pintura ela poderia ter sido feita de N maneiras diferentes e a gente deu a sorte ou o azar
de ver apenas uma das possibilidades múltiplas que aquela pintura poderia ser. E é isso. Dá para a gente fazer qualquer coisa. Essa liberdade, ela é enlouquecedora. Aí sim você fica doido. Quando você começa a se perceber nesse lugar de liberdade absoluta de fazer. E a cada instante você está tomando uma decisão diferente, né? E cada decisão Isso. diferente é uma bifurcação no caminho que não tem volta. Não tem. Ou então Essa é tem. a Aí loucura. você vai lá, compra 50 chassis para pintar uma maçã, e você vai fazer 50 maçãs, e você vai ser. Sabe? É isso, é isso. Mas isso, como vocês falaram, isso é um papo de pintura. Isso é uma piração que quem curte pintura vai lá e vai ver, e vai ficar vendo quem já fez, quem não fez, quem quer fazer, isso aqui. Mas é uma piração muito específica. Repito, é um capataz, é um campo que você se dedica e ele vai morrer, não vai esgotar, não vai conhecer quem esgotou. Isso aí, só isso. Só Não, só tá tentando arranhar a casca do campo. Só para completar a pergunta, que aí eu já passo a bola para o PV também. Nesse sentido da reverência, quem você tem como no seu altar, né, em relação às pinturas ou pinturas que você admira muito, assim, enfim, que tem aquela expressão que essa pintura tem, aquela gestualidade. Não, olha, eu sou uma pessoa muito assim, eu não vou ficar inventando nomes. Durante meu processo de formação, Lucian Freud, Paula Rego, Jenny Saville, foram os pintores que eu mais olhei, e, repito, nunca consegui ver ao vivo e a cores, só vi impresso ou na luz do computador. Hoje, eu gosto muito da pintura do Salman Thor, gosto muito da pintura do Adrian Guinness, são pintores que me dão muito tesão. Inclusive, eu gosto muito. Qual é o nome do. Não é nem. Ele faz cripto art, não é nem pintura. Mas ele é totalmente pintor, aquele safado. É o Beeple Crap. Aquilo é muito pintura. Que faz uns Buzz Lightyear, astronauta caindo em Marte. Cara, eu acho que foi uma das obras de criptoarte mais caras vendidas nesses rolês aí aleatórios do universo. Beeple foi assim, Ple, Crap. Eu adoro, acho tão apocalíptico. Sabe a parada que você olha e fica assim, caraca, que surto doido. Anotei que totalmente diferente. Eu adoro. Porque são, por exemplo, o Adrian Guinness, eu me perco na gestualidade dele e na falta de compromisso de dizer se é pintura ou se é corpo, ou se é objeto, ou se é paisagem. No final das contas, sempre é pintura. Eu nunca li um manifesto, um texto de uma entrevista. Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal. Para mim, assim, o que entra como lista de referência para mim não é uma parada que eu li uma entrevista que eu vi que saiu. Não, é o próprio objeto, a pintura. É a coisa em si. Me dá muito cansaço ver pessoas que ficam escrevendo textos e textos e textos para poder militar no seu objeto artístico, sabe? Para poder defender. Cara, a obra se defende. Se ela está precisando de texto, é porque você não pensou. Márcia Falcão, Bernardo Magini e PV Dias. Que isso, cara. Não, mas eu fiquei nessa pira também. Às vezes eu entro nessa lá em Belém, a gente fala liga torta, né? Liga torta, não sei como é que explicar aqui no. Assim, mas enfim, ela entra nessa pira assim, de ficar meio. Pô, a obra de arte se defende enquanto obra, eu preciso defendê-la enquanto. O Bernardo, assim, enfim, puxando, rasgando uma cena também, né? A gente fez parte do Coriforma, foi muito bom. E a gente sempre conversava sobre isso. Coriforma é um curso da EAB Parque Lage. E sempre o Bernardo conversava sobre essas coisas, da relação plástica da pintura, e eu ficava sempre nessa, né? Enfim, muitas coisas mudaram, assim. E uma coisa que eu achei muito interessante que tu falaste, né, é justamente esse medo tu usaste a palavra croquiseira, né, que é tipo, tu delimita, né, imagina que tu delimite o que tu vais pintar e vai pintando seguindo aquilo dali.
né? E realmente dá um certo medo, assim, meu processo é um pouco disso também, né? Dá um medo da gente entrar um pouco a pintura ali e não sei o quê. De vez em quando a gente conversa muito, eu e o Bernardo, sobre isso. O Bernardo, pô, entra aí, não sei o quê, vamos... Porque é legal também perder um pouco disso, porque a pintura... isso possibilita, né, que a pintura reaja de maneira muito interessante, coisas que tu nunca imaginaria se tu não fizesse, né? Tipo assim, às vezes olha assim, o que aconteceria se eu jogasse uma pincelada aqui? Aí vai ficar só na minha mente, que se eu ficar com medo, eu não vou jogar aquela pincelada ali, né? Eu não vou testar. E se não der certo, eu passo outra tinta por cima também e começo a fazer de novo, e é isso. E eu queria saber um pouco como é que funciona, assim, mesmo que não fale assim, PV, pô, não é exatamente um processo específico, mas um processo sem comum do teu trabalho. Assim, como é que tu tens esse processo? Tipo assim, como é que tu fala, vou sentar e vou pintar um quadro sobre tal coisa? Ou não, é tipo, Então, eu faço, não, sei lá, como é que funciona isso? olha, sobre isso que você estava falando, eu estava pensando, assim como no meu ensino médio eu tive bons professores, durante todo o meu percurso dei a boa sorte de ter bons professores. E eu me lembro de um professor lá da EBA, que acho que o nome dele era Aurélio. Ele falava que, ou era o Vladimir, não sei se foi o Aurélio ou o Vladimir, mas ele falava assim, às vezes aquela parte do trabalho que você acha que é a parte que já está resolvida, e aquela parte que você não vai abrir mão dela, é a parte que você tem que vir e acabar com ela. Então, assim, tive professores muito radicais e xiitas durante todo o meu processo, sabe? E aí que tá. Eu acho que eu também entrei na EBA. Como eu falei, gente, eu não sabia nem que o curso existia. Imagina, eu não tinha ego nenhum. Eu não sabia nada. Era um copo sem fundo, não era nem vazio. Não tinha nem copo. Então, assim, quando você vai para qualquer saber pelado, assim, tipo, não sei nada, você vai me ensinar tudo, você se coloca numa posição de dizer sim para tudo, sabe? Que nem o Jim Carrey lá, diga sim, tá bom, sim, a louca. E aí eu acho que a coisa se dá nesses medos, nessas inseguranças. Todo mundo tem insegurança. Muitas vezes a gente está diante do trabalho, senta e pensa, o que não está funcionando aqui que eu ainda não entendi que sabe? Se revele! Porque se você estivesse trabalhando com camadas no computador, né? Você apaga uma layer, volta lá, não sei o que, pá. Mas na pintura não é assim. Por outro lado, a pintura ela te permite coisas que o computador nunca vai permitir. Se você resolver simplesmente arrancar uma camada pictórica com uma espátula, vai ficar algum resíduo ali que de repente seja interessante para você. O computador nos permite essas graças. Bom, mas o meu processo de construção, ele é muito assim. Eu sempre falo isso, eu não fico procurando as borboletas, eu fico me permitindo tocar. Gosto muito de pintar coisas que eu penso assim, que estão pedindo para nascer, como se fosse um parto, sabe? E aí eu meio que faço um banco de ideias e às vezes também um banco de imagens, quando eu acho que eu vou precisar, e às vezes são fotos minhas, e tá tudo lá no computador, à disposição. E aí começa a pensar no formato. Eu, particularmente, não tenho muito medo nem de formato pequeno, nem de formato grande. Me sinto muito confortável com as duas possibilidades, até porque o pequeno é só a gente vir com um pincel zero, que dá para fazer gesto até no pequenininho. E aí eu começo a pensar como que eu quero que aquele trabalho, aquela imagem que eu vou criar, se relacione com quem vai perceber, ou com o espaço que vai receber, mas, sobretudo, com um corpo que vai se dignar a ver aquele trabalho. E aí é daí que nasce o tamanho que eu vou fazer a obra. Por exemplo, o alemão é um trabalho que eu queria que fosse muito grande. Eu queria pintar esse trabalho há muito tempo, mas eu não podia pintar porque eu não tinha nem espaço, nem dinheiro, nem nada para poder fazer daquele tamanho. Eu não ia fazer ele menor, porque eu precisava dessa relação do corpo com a pintura. Então, tinha que ser daquele tamanhão. Por outro lado, já fiz trabalhos, por exemplo, o Wrecking Ball, que é uma figura de costas, assim, tem só uma bunda, que eu queria que fosse menor também, porque eu acho que o trabalho menor, ele meio que te convida a chegar mais perto
E você meio que se contamina no trabalho. Um trabalho grande, você se afasta, né? Então, essa relação do observador é o primeiro passo para a questão do tamanho. Agora, com relação aos croquis, normalmente eu faço um croquis de área. Se for uma pintura que tem muitos elementos, eu faço vários micro croquis para ir encaixando na minha cabeça. E no final das contas, Paulo, Faz no esses computador microcroquis normal, assim, tipo na mão, ou tipo no faço papel. tudo na mão. Eu gosto muito de desenho, então às vezes é lápis, carvão, gosto de usar aquarela, gosto de usar acrílica. Normalmente eu vou para o papel, para esse processo do croquis. E o que acontece é que, na maioria das vezes, esse croquis, essa quantidade enorme de croquis, ela nem aparece no processo da pintura final, porque, de uma certa maneira, é como se eu já tivesse resolvido o desenho ou uma relação entre áreas de composição ali, e eu aprendi isso me conhecendo também, tá? Estou falando do meu processo, não é uma coisa universal. Mas eu percebi que quando eu meio que faço esse primeiro momento, já joguei para fora ali, de alguma maneira, quando eu vou para a pintura, de uma certa maneira eu vou mais solta para pintar mesmo, para lidar com as questões macro da pintura, que são essas questões de área, essas questões de relações cromáticas e tonais, e compositivas, e de linha, e de gestalt, relação fundo-figura e tal, porque eu já resolvi outros pequenos quiprocós lá no croquis. Eu acho que é mais um processo até psicológico do que de fato real, sabe? Mas me ajuda a me sentir mais segura diante do trabalho final. Isso é o que eu tenho percebido. Por outro lado, também já percebi que quando eu vou para a pintura só com as ideias na cabeça e sem esse croquis tão detalhista, essa pintura ela acaba ganhando uma liberdade, uma força de solta do objeto não ser tão amarrado que também me interessa hoje. Por exemplo, eu fiz uma pintura que está lá no meu ateliê, que ela é 3x2, chama Barricada, um casal dançando. E eu não fiz croquis dessa pintura, embora ela seja enorme, cheia de elementos, mas eu quis ir direto, porque eu queria que essa pintura tivesse uma liberdade de gesto que eu achei que se eu fosse fazer um monte de croquis, eu ia me amarrar. Então, eu acho que existe uma sensibilidade de você se conhecer como um profissional da imagem, né? E aí você vê até onde eu vou, até que ponto eu vou. Não, se eu quero isso, vou fazer aquilo. Se eu quero isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas eu acho que isso é tempo de ateliê, é pausa, é você escrever um pouco sobre o seu próprio processo, você se observar. Não adianta também só um fazer. Tem um pensamento crítico, tem uma autoanálise. Tava falando aqui, agora fiquei olhando aqui para a pintura aqui do lado, fiquei meio assim, será? E olha aqui, é muito bom isso, né? Fica vendo o que as pessoas estão falando, a gente fica, pô, é isso, não, essa parte está resolvida, mas será que eu já no meio do negócio aí? Mas é isso, cada um é interessante Vou te falar, trocar. cinza cromático médio é a melhor cor para você cagar as áreas bem resolvidas do trabalho. Massa. Vou te falar, Vera. Não, pô. Pelo menos eu gosto, eu adoro. Pego um laranja com azul, coloco um pouco de branco e vou cagando tudo. Caraca, boa isso. Boa. No final eu vou falar assim, nossa, ele cozinha bem a cor, é uma coisa incrível. Não, são só as zonas que já estavam resolvidas e que eu tô cagando tudo. Não, mas esse recurso dá muita profundidade no trabalho, né? Cria uma outra noção de distância para o olho mesmo, né? Cria várias distâncias dentro do trabalho. Então, é algo realmente que... Eu lembro que quando eu estava na Ébara, e teria aula de restauro, e existe uma técnica, existe pontilhismo, existe a reconstituição pictórica, e existe também os cinzas médios, né? Tem restauradores que só pega a pintura lá de 1400 e pouco, tá faltando os pedaços, vai só no cinza médio e pronto. É só isso que eu vou te dar. Muito bom.
Não, uma coisa que você falou da faculdade também, dos professores, e que eu me lembrei quando eu era assistente do Molica, e aí tinha um aluno dele que estava pintando uma tela enorme, e era o Rafa, lembrei o nome do aluno, o Rafa. E ele tava... Só que o Rafa, ele era um cara que vinha do design, então ele tinha aquele desenho muito rígido, e a pintura dele era uma pintura boa, mas que tinha medo do desenho. Tipo, as áreas não podiam tocar, as fusões eram muito restritas entre cores próximas. Era uma pintura assim que estava faltando essa coragem para que você está falando, né? De transformar tudo numa coisa só. Embora ele tivesse um baita desenho, o cara era realmente assim, um desenhista nota 10 e tivesse noção de uso de cor e tal, mas estava faltando, né? E o Orlando já tinha falado para ele umas 3 vezes na aula, assim, pô, cara, vai lá, vai lá, vai lá. Aí teve uma hora que o Rafa saiu, foi no banheiro, o Orlando pegou um rosa que estava misturado num baldinho, assim, e sacou no meio da pintura. Quando o Rafa entrou na sala de novo, ele já fez assim, ah, não. Eu faria a mesma coisa, que desgraçado! Cara, mas isso foi muito bom, porque ele falou assim, cara, você não estava me ouvindo, eu tive que criar um problema para você resolver. Tive que ser um pouco mais radical. Foi radical como os professores que você estava mencionando que você teve. Assim, eu como professor nunca fiz isso, mas para mim foi uma lição, assim, Aí deu vontade, já né? deu vontade algumas vezes. Quem sabe em breve. Mas Quando você fizer isso, você filma e posta pra gente. aí vai ser processado por falta de ética profissional e caramba. Fazer isso e filmar é sacanagem com o aluno, né? Aí já é tortura, cara, já parou da mas, ética. mas tem uma coisa boa, que quando às vezes alguma coisa que não é para dar acontece, e tu tem que resolver aquilo, tu fica, pô, olha como ficou interessante isso. Talvez, tipo assim, às vezes eu tenho que pintar uma área que eu vou, puta que merda, olha, não era para pintar isso. Sabe? Não, esse ano todo que passou, como eu falei para vocês, eu pintei essa exposição aí, pintei alguns outros trabalhos, pintei bastante esse ano, porque eu fechei com a Fortes esse ano, então eu não tinha essa bagagem toda, assim, pô, a Fortes é uma galeria gigantesca, eu não tenho isso, cara, eu tava pintando sobre papel, entendeu? Não dava. Pintei, então parti sempre do branco da tela mesmo, comprei telas preparadas e vamos que vamos. Mas eu gosto muito de partir de fundos cromáticos, eu gosto de fazer um fundo mais ou menos absorvente, e esses detalhes são detalhes interessantes para criar esses problemas, Paulo, a meu ver. Eu acho que o fundo ele já é o primeiro problema. Então, sei lá, você está querendo fazer uma pintura que ela fique aqui fora. Faz um fundo mega absorvente, só para você se lascar e ficar horas e dias e meses. Eu fui na exposição do Tiago Martins de Mello em São Paulo. Gente, que tesão aquela exposição maravilhosa. Tinha uns objetos que já deixaram de ser pintura, viraram objetos, e ele tinha uma trama tão aberta que aquilo ali já não estava nem extravasando para trás. A pintura era dos dois lados. Ele fazia a construção dos dois. Entendeu? Então, assim, isso é que eu acho legal nesse campo. É um campo tão possível. E é chato você ver pessoas restringindo, colocando uma coisa que é gigantesca, que só dá para abrir portas e você ficar louco e você ir fechando as portas. Não, não dá, cara. Vamos ampliar os problemas. Essa coisa de fazer de partir de um fundo é muito interessante mesmo. Assim. Alguns trabalhos eu vi fazendo recentemente, e eu parto do fundo, vou fazer. Depois, muitas vezes, o fundo já vira outra coisa, já entra para a pintura, já vira, caso com o objeto ali a principal, né? O fundo já não é aquele mesmo, porque eu já mudo a cor, mas assim, já parte de um problema que eu tenho que resolver ali, e que fica muito interessante, assim, que soa muito mais legal, assim, porque quando eu pego o fundo brancão, vou lá já marcadinho, pá, já começo a resolver aquilo ali, assim. Fica muito mais dicotomia, fundo e imagem. Fica muito fundo e imagem, fundo e imagem. Né? O Bernardo falou de criar o problema. Agora já criei seu problema, vai lá e resolve. E é isso, não é só o assunto, não é só o desenho.
é tudo isso misturado. E a gente vai desenvolvendo para ver onde é que vai dar. E, de repente, já a própria tela não dá mais conta, e você vai partir para o objeto. Mas isso também é uma outra coisa, que no meu processo, pelo menos, eu me obriguei a fazer essas transições, né, esses trânsitos entre discussões, se é escultura, se é pintura, de uma maneira muito orgânica. Eu só queria fazer uma escultura se eu precisasse fazer uma escultura. Eu só quis fazer uma performance se fosse necessário. Não ir de campo em campo para poder colocar num currículo que eu tenho. Se você precisar de escultura, temos escultura. Se você precisar de pintura, temos Fazemos pintura. qualquer negócio. Entendeu? Não, eu acho que o trabalho, ele meio que se... Ele pede, eu preciso ser assim. E aí é você a sua sensibilidade de perceber o que ele está te pedindo. Eu sou do comércio, cara. Se for para abrir uma loja, né, a gente vai falar masculino, feminino, pintura, desenho. Pô, não é tão frio, não é tão... Eu não vejo dessa forma, sabe? Me sentiria uma mentirosa. Desculpa, é porque eu acho que esse ponto que você está tocando é um ponto até que você já tocou lá atrás, e que eu acho que a gente pode até parar um pouquinho nele agora para falar desse assunto. Porque, realmente, eu acho que dentro do que a gente entende por arte contemporânea, essa coisa do artista multimídia, ela tem prós e tem contras. Porque, realmente, há trabalhos, né? O PV, por exemplo, aqui, que está para mim na telinha aqui embaixo, não sei para vocês, mas para mim na telinha aqui embaixo, o PV é um puta artista multimídia, entendeu? Ele ataca em várias frentes, mas dentro disso que você falou, faz sentido, né? Vem a ilustração digital, entra na fotografia, aí você vê essa linguagem que está indo para a pintura, dentro da pintura se desenvolve, e aí volta, vai para... Sabe, tipo, mas eu vejo assim, que não há uma forçação de barra dentro de algo que ele não... Porque, assim, tem coisas que ele não vai dominar. Por exemplo, a realidade aumentada, é uma coisa que ele está trabalhando agora. Depois até falar melhor, falando por ele, nada a ver, mas só para usar o caso dele. Mas, assim, a realidade... Não, vamos usar ele, vamos esculachar. Não, a realidade aumentada é uma parada que, ele está experimentando, até porque está surgindo agora como possibilidade, né? Mas dentro do que ele já propõe no outro trabalho, e isso vira uma extensão, tudo. É como se o conceito se espraiasse mesmo. Agora, sim, assim, é uma fala doida, porque, por exemplo, para a gente aqui, não sei para a Márcia, porque eu nunca vi algum trabalho seu dessa ordem, mas eu não me lembro de ter feito o PV, não sei se fez ou não, mas sei lá, se a gente for se embrenhar no campo da performance, cara, tem que ser alguma coisa que faça muito sentido dentro da minha proposta, do que eu estou fazendo naquele momento. Eu fiz uma performance, foi em 2019, e eu tenho, assim, eu sou da pintura. E aí, a pintura que eu gosto é essa pintura que tem um pé lá na cozinha, que eu produzo meu próprio material. E dentro desse pensamento, tem algumas esculturas em pastel oleoso, tem algumas esculturas em cera de abelha, tem algumas esculturas em tinta acrílica. Então, perceba, eu estou indo para o campo da escultura, mas devendo para a pintura, vamos colocar assim. A performance consistia em gordura de porco, porque eu já estava na cera, estava na acrílica, e eu queria alguma coisa que me levasse para o óleo. E como eu estou falando muito de corpo, e o trabalho em si era muito corpo, veio à minha mente o viaduto Negrão de Lima, ali em Madureira, e eu pensei em fazer uns enxertos de gordura esculpida em forma de mama, de quadril, de barriga, e colocar em uma daquelas colunas do Negrão, como se fosse transgredir a coluna e transformar ela numa cariátide. Então, a minha ideia é que aqueles objetos transformassem aquilo que era fálico num corpo feminino e um corpo que fosse constituído de gordura, que no calor ia ceder, né? Ia derreter, ia suar, ia ter esse diálogo com o esforço. Então, tinha todo um pensamento que foi para uma performance, mas que nasce já de uma pesquisa anterior. Eu não me inventei. Agora eu sou... Não! Foi o trabalho que pediu. Acabou que eu não fiz lá,
fiz numa galeria chamada Desvio, ali no centro, e aí eu coloquei no espaço, na parede, e fiz como se fosse um pequeno busto, assim, um torso, na verdade, um torso, daqui do pescoço até a região dos quadris, e no chão a gente também escreveu algumas palavras, assim, escrotas, que a gente, como mulher, escuta. Quando aquele corpo de gordura caiu no chão, meio que misturou com aquelas falas que eu escrevi em pigmento, e essa foi a performance, foi durante uma exposição. Mas perceba, tinha tudo a ver com pintura, tinha tudo a ver com matéria, tinha tudo a ver com outras coisas que me davam esse suporte para não parecer uma pessoa louca aleatória, simplesmente fazendo um negócio porque estão pedindo para fazer. Eu acho que entrar nessa coisa de a demanda, e eu respondo a uma demanda, é um problema que depois o artista ele fica sozinho, porque quem te pediu vai meter o pé, vai pedir para outro, e você vai ficar com aquele trabalho ali na sua mão, você não sabe se você aprofunda naquilo, porque a menos que você seja muito escroto, você sendo um artista que é responsável pelo que você produz como pensamento, você vai querer dar um respaldo para aquilo, e aí você está abrindo uma pesquisa, o que está acontecendo? Isso eu acho muito importante, essa responsabilidade de entender que a gente está nesse mundo super saturado de imagem, de pensamento, de conteúdo, de tudo isso, e sabe, ser responsável pelo que você traz à existência. Se isso que você está inventando não precisa existir, que não exista. Porque já tem coisa demais, gente. E dentro disso que você está falando, a pintura, por exemplo, tem uma tradição, pô, de nem sei quantos mil anos, né? Então, assim, para a gente que pinta, quando a gente olha esse tipo de, pô, sei lá, pessoa, porque realmente vão ter pessoas de outros meios que vão acabar na pintura e vão fazer bons trabalhos. Não estou nem falando aqui de arte ou não é arte, porque isso não cabe a gente dizer se é ou não é. Mas a gente consegue ver com o nosso olho de pintor que, pô, peraí, isso aqui é uma forçação de barra absurda. Porque pintura, por ser tradicional, etc., tudo isso, continua sendo o mercado da pintura continua aqui e nunca saiu daqui. Né? Essa é a verdade. Então, assim, em muitos momentos você vê que tem trabalhos que estão ali forçando uma barra absurda dentro do campo da pintura, e você fica até meio sem graça, de tipo, pô, o que você vai falar? Porque é um trabalho de arte contemporânea, né, que até pode até ter conceito, ter um mega texto por trás, mas como pintura não se resolve, né? E aí você fica assim, caraca, e aí? Como pintura não se resolve. Essa frase poderia ser o subtítulo da aula, né? Como pintura não se resolve. Não, e também tem a coisa do quem te pediu, muitas vezes vai te sugar, até quando, tipo assim, não puder mais, tu vai, tipo assim, a pessoa vai lá, porque a pessoa muitas vezes foi atrás de ti pelo teu trabalho. E a partir disso, o teu trabalho vai virar uma outra coisa. Tipo, exatamente da própria questão da realidade aumentada, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sei que dentro de um processo, muita gente vê demanda nisso, sabe? E quando eu comecei a fazer realidade aumentada, começaram a surgir demandas para eu fazer coisas que eu já tinha feito, só que era alimentado. Eu falei, não, para que eu fazer isso? O trabalho não é isso daqui, é isso. Tipo assim, se não é, para que eu fazer um trabalho? Isso daqui não deve ser, não vai virar uma realidade aumentada. E eu até na época, eu estava querendo, na própria exposição mesmo, eu tinha feito as pinturas. Quando eu comecei a estudar bastante realidade aumentada da exposição, eu falei para mim mesmo, eu falei, pô, essas pinturas, podia ter alguma coisa de realidade. Eu falei, não, acho que essa pintura vai continuar sendo pintura, porque eu fiz ela nesse motivo, tipo assim, ela só seria para eu... uma coisa que eu não gosto é quando o suporte meio que se usa como para, sabe, para se afirmar enquanto trabalho, assim. Porque eu sei que é uma parada legal, eu sei que é uma parada que, tipo assim, ainda assim, é uma coisa muito nova, então ainda é muito interessante de ver alguns espaços, só que por isso ser uma coisa muito nova, eu não quero que isso se resolva para um trabalho ser legal. Tipo, eu sei que eu gosto de fazer trabalhos interessantes de pintura, eu quero fazer trabalho, tem trabalhos que vão precisar ser outras coisas, e assim, existe essa pressão, né? Existe essa coisa, às vezes de outros, mas também às vezes muito da gente também, do que a gente vai fazer, de como a gente vai resolver, tipo, isso, sabe? Eu acho que quando, e acho que a gente é livre, né? O suporte ou a questão, o assunto, tudo isso fica maior do que o objeto em si, eu acho que aí, para a gente que se propõe a ser um profissional responsável dessa área, é aquela luz vermelha que acende.
Mas, assim como a gente aprende a lidar com a gente, com os nossos conflitos internos no ateliê, nosso tempo, nossos recursos, tudo isso, isso também é uma coisa que a gente aprende. Entendeu? Não adianta também cobrar de uma pessoa, porque eu, você, nós somos novos nesse rolê. Entendeu? Então, eu acho que o legal é perceber que, embora existam pessoas novas no rolê, são pessoas que estão compromissadas em fazer um trabalho ético, um trabalho que a pessoa vai fruir uma coisa que foi pensada, que há um motivo para existir. E por mais pode ser um discurso meio idiota assim que eu estou fazendo, mas eu acho, sabe aquela coisa da missão da empresa, o motivo é meio bobão, né? Mas sabe que é o que de repente você para naquele dia que você não pinta e você constrói todo o seu ano sobre isso. Na verdade, é a pedra fundamental da coisa. Por mais que ninguém fale, ou deveríamos falar mais sobre isso, sabe? Essa responsabilidade de fazer um trabalho ético. Por quê? Não vou fazer porque não foi isso que eu pensei. Isso é lindo. E isso é muito raro. A gente sabe disso. É um campo muito saturado de pessoas, é um campo difícil, é um campo muito competitivo, que a gente às vezes entra nos turbilhões, mas, Envolve repito, grana também. né? Mas no final, você que vai ficar com esse filho que não tinha que ter nascido, o nome que está lá vinculado a ele é seu, foi você que criou. Então, eu acho muito necessário pensar e colocar no mundo realmente coisas que precisam vir à existência para não haver depois esse arrependimento, essa dificuldade de compreender como que aquele objeto nasceu naquele contexto ali, porque parece que ficam uns saltos assim, né? Você está numa linha de tempo específica e de repente tem uns saltos para fora que não fazem muito sentido, de repente faria mais sentido lá na frente, você antecipou um processo. É tudo um papo muito maluco, né? Mas assim, eu acho legal conversar com vocês, porque vocês estão entendendo a profundidade necessária. Não, pô, Porque mas senão isso é um parece um papo. rolê aleatório, né? Rolê aleatório. Não, isso é um papo importantíssimo, assim. Eu acho que essa questão da ética pessoal com o seu trabalho, porque antes de ser uma questão ética com o mundo, que é muito importante também, é consigo mesmo, cara, né? Pô, se você tá mentindo para você, mentindo entre aspas, porra, né? É um trabalho, é como você falou, a gente não tá falando de mercado, Não, de falando de campo. o passo anterior ou acima disso, né? Depende do ponto de Acima. vista, acima disso. Acima. O passo anterior no sentido de vir antes, né, do mercado, porque isso é uma coisa que tem que estar antes com a pessoa, mas acima no sentido de importância, né? Porque é uma questão assim de, pô, você consigo mesmo, você vai ficar dedicando o seu tempo, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. A gente vai Pô, usar é o o que eu digo, tempo com uma... minhas filhas estão dormindo ali. Pô, se É isso você aí. vai usar o seu tempo com algo que você não acredita, que você, pô, não faz o menor sentido. Não. Assim, pelo menos creio eu que não. Mas queria pegar isso e fazer um gancho, já mergulhando na sua exposição, porque a gente já falou dela aqui algumas vezes, embora sempre entrando, saindo, mas achei ótimo a maneira também de abordar. Mas acho que tem que ter um momento de destaque para a gente falar especificamente da sua exposição, porque realmente, assim, como eu falei aqui no início da nossa conversa, né, eu acho que é uma exposição de afirmação em pintura muito importante, assim, acho que para a cena, inclusive, quando a gente vê esse tipo de pintura e dentro, né, dos elogios que eu já teci aqui, não me incomodaria de tecer de novo, mas para a gente ganhar um tempo, até para falar em cima da questão dos tamanhos que você já comentou, porque uma coisa que eu reparei muito, né, lá é que os quadros pequenos, você tinha um tratamento mais, não é melhor ou pior, mas mais detalhado deles. Por exemplo, aquele quadro que tem a mulher deitada sobre a faca. Pô, você tem micro pinceladas ali, gráficas sobre as camadas, né? É uma coisa assim que, pô, chamou muita atenção no meu olho, né? Eu virei para o PV e falei, cara, os trabalhos grandes são maravilhosos, mas os pequenos, eles têm uma coisa ali de um acabamento inacreditável, assim, que eu fiquei realmente muito feliz de ver aquilo ali, porque
é muito difícil juntar o pictórico e o gráfico e fazer funcionar, que nem então aqueles trabalhos pequenos, né? Então, queria te perguntar sobre isso, se você sente mais facilidade com isso no pequeno do que no grande, ou se é uma questão de tempo, ou como é que é isso para você? Não. Ó, primeiro, eu queria falar um negócio que eu estava pensando quando a gente estava conversando, o seguinte, a gente está aqui há quase 1 hora conversando e a gente não está falando do fato de eu ser mulher, nem ser preta, nem ser suburbana, nem a questão falar sobre violência urbana, ou sobre corpo, ou sobre gordura, não sei o quê. E eu acho isso muito legal, porque porque o trabalho ele está sendo construído falando sobre essas questões que são questões super na moda, vamos colocar, está super na moda falar sobre isso. Mas é legal porque eu acho que isso é um índice de que a bandeira principal é a própria pintura e não o assunto. E eu acho que isso é muito legal também, que acende uma luz positiva de que a gente está construindo pintura. E uma coisa que me preocupa muito, sabe? Principalmente como eu me coloco como uma pintura figurativa, às vezes eu percebo que a questão ela meio que supera a forma que aquilo foi construído. E aí vem o que você está falando. Os pequenos, os grandes, tal, eu sempre me coloco numa posição de dar protagonismo à pintura. E, por exemplo, o alemão, que é enorme, e eu queria que tivesse muitos elementos, o meu medo ali é que ele virasse onde está o óleo, e eu não queria isso. Então, fiquei pensando como que eu vou ter muitos elementos sem ser onde está o óleo, e aí eu queria que fosse um subúrbio muito populoso, mas também não queria que tivesse esse detalhamento gráfico, porque eu queria um gesto. Então, acabei indo para umas pinceladas que te lançam para o corpo, mas que nem necessariamente é corpo. Esse que você falou da faca, ele é um trabalho bem menor, realmente. E, como eu falei antes, quando eu estou diante de uma superfície menor, eu acabo indo para também pincéis bem menores, para me permitir uma pincelada mais abstrata até na construção daquilo que eu quero construir. Então, assim, eu acho que são os recursos que você vai adequando ao que está dentro da sua cabeça. Eu acho que a minha construção hoje, nessa fase, ela é uma construção, eu vou usar essa palavra de novo, que eu sei que vocês vão entender, mas totalmente fora do contexto, muito barroca. Eu tenho muitos elementos, é uma coisa teatral, existe uma conjunção de coisas que não combinam com outras que combinam, como você quer uma liberdade de colagem, tanto de símbolos e códigos, quanto de pinceladas e métodos. Então, tem uma parte dessa pintura que você falou que eu vou com uma ponta de agulha de seringa e vou retirando a camada pictórica e aí dá um grafismo que depois eu vou com um pincel zero e meio que emendo nesse grafismo. Então, uma hora é uma retirada, outra hora é uma soma. E aí tudo isso vai fazendo o trabalho ganhar esse corpo. Eu gosto muito de trabalhar com pastel oleoso também. E o pastel oleoso ele dá uma caminha, né? uma massa gorda no trabalho, que nem sempre necessariamente precisa gerar só um gesto. Você pode retirar também. Gosto muito dessa possibilidade de retirar a camada pictórica com uma função de desenho. Eu tenho uma espátula que ela só serve para isso, para ir tirando, e aí agora o desenho ele vai ser justamente com o fundo daquela camada gorda. Então, perceba, quando eu falei lá no início que tudo é muito metódico, eu fiz aquela camada daquela cor específica, coloquei uma outra para depois retirar, e aí aquilo ali somar, e aí tem uma luz, não sei o quê. Então, é quase um método escultórico de pintura. Ele é um método que tem muitas camadas que vão se adequando. E esse método escultórico, eu acho que ele tem ganhado muito mais força nas pinturas pós-exposição. Principalmente na região do rosto. Se vocês forem ver, essa região do rosto me interessa muito como ponto de saturação até de elementos nas pinturas, mas eu não gosto de fazer um rosto que seja
um retrato. Gosto de rostos que são assim uma expressividade marcante, mas que a própria forma de construir esse rosto seja mais relevante do que essa expressão. E eu acho, novamente, é uma dança, é uma batalha. É uma dança entre a forma que eu estou trazendo a coisa e a coisa. Às vezes eu quero que a coisa fique em evidência, às vezes eu quero que a forma fique, mas os momentos de pausa do pintar e observar o trabalho são os momentos que eu penso, mas para quê? Para que eu vou ter um rosto tão enfesado? Ou por que eu vou ter uma área de nu com tanta luz? Será que eu posso baixar um pouco essa área de luz e daí eu vou ganhar outra coisa? E aí eu acho que é uma hora meio de edição da pintura, sabe? De você dirigir o olhar, dirigir como que aquela pessoa vai ler o trabalho. É claro que isso tudo fica no campo das ideias, porque no final das contas a pessoa vai ler do jeito que ela quiser, né? Mas sempre existe esse desejo de você construir de uma maneira específica. Muito foda. Assim, TV, eu posso pedir a palavra só um instante? Depois você faz a pergunta, você que vai fazer. É porque, assim, a gente nunca falou isso aqui de forma explícita, Márcia e público. Pornografia, já são 10 horas. Já pode, nesse horário. Não, mas, assim, é porque você reparou e comentou no ar uma coisa que eu e o PV definimos fora do ar. Né? Não em relação especificamente a você, mas em relação ao que a gente pensa desse programa e o que a gente pensa em relação à questão racial no Brasil. Né? E não só a questão racial, a questão das minorias. Porque, por exemplo, o nosso caso, como artistas negros, antes de ser o artista negro, a gente é artista. Isso não significa que a gente é alheio a essa questão, pelo contrário. Né? Nós somos militantes, inclusive. Eu, totalmente. Então, assim, mas eu acho que é muito importante receber você aqui. Né? Pô, as pessoas não falam tanto. Vou colocar aqui dessa maneira, não falando de modo pejorativo. Poxa, as mulheres têm que ser o que elas querem ser. Né? O que eu acho justíssimo. Aí você vem aqui com uma baita pintura que você é, e eu não vou te perguntar sobre pintura. Entendeu? Eu vou ficar ali buscando o ponto que poderia até gerar mais audiência, ou etc. Enfim. E, assim, não é que a gente não possa tocar nesse ponto, que a gente não possa entrar nesse ponto, mas eu acho que só o fato de serem 2 apresentadores negros num programa que chama Papo de Pintura já é algo bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Até então, você é a 4ª convidada que vem no programa. Se a gente considerar a Bárbara Alves da Descolonizarte, que foi uma convidada que apresentou 3 com a gente, fez um pouco com a gente, seria a 5ª. Todos até então, a gente não pretende ficar restrito a isso, tá, gente? Mas todos até então foram negros. E todos, negros ou negras. Né? Foi a Kika, foi o Anderson, o Sérgio Vidal e agora você. Né? E com todos a gente teve o mesmo tratamento. Porque a gente não aguenta mais isso, entendeu? Tipo, falar só no meio da consciência negra, entendeu? Porra, não dá. Não, e assim, não é só isso. Eu acho que ruim também é quando o seu trabalho de pintura, você não consegue conversar sobre pintura. Você só consegue conversar sobre a questão que você aborda, que é uma questão racial, seja o que for. Eu acho assim, honestamente, eu acho que se a bandeira está maior do que o campo da pintura, que é o que a gente está falando aqui, então está na hora de você repensar se você é pintor mesmo ou filósofo da coisa, ou o que for. Porque, entende? É por isso que eu falei, é uma coisa assim, é muito legal você falar, não importa se a gente está falando do alemão que fala sobre violência urbana, a gente está falando de composição. Não importa se você está falando da moça reclinada sobre o fio de facão, a gente está falando de pintura. E eu acho que isso é que é legal. Não deixamos de falar sobre um assunto que é doloroso, que é latente, que é real, que é rotineiro, mas a pintura ela é acima disso. Ela é rainha na questão. E isso é muito legal, isso eu acho o máximo. Total não, cara, até porque é uma das coisas, assim, exatamente, assim, eu fiquei feliz quando tu falaste isso, eu fiquei
assim, quando o Bernardo também comentou sobre isso, até por exemplo, tem uma questão muito, muito clássica, né, que no programa, que a gente teve um debate se a gente fazia ou não por imagem, só por som e tal. Eu gosto muito da ideia de som, e a gente conversou sobre isso antes, e daí a gente falou, olha, Bernardo, como é assim, e não que a gente não ache isso por motivos óbvios, é uma coisa extremamente importante, a pauta da questão racial, né, enfim, e diversas outras violências são muito importantes, é óbvio, isso é latente, a gente sabe disso todos os dias, mas a gente não queria a gente queria muito que a gente tivesse a nossa imagem ali, para mesmo quando a gente não estivesse falando sobre aquilo, as pessoas olhassem e vissem, pô, tem 3 pessoas ali racializadas, porque nossos convidados nem sempre vão ser pessoas racializadas, óbvio, mas tem 3 pessoas racializadas e falando sobre qualquer outra coisa, até porque quando me chamam para falar alguma coisa, eu provavelmente não sei o Bernardo, mas eu vou ser, mas é para falar exatamente sobre questões raciais, eu fico, pô, cara, tá, beleza, me chama para falar de cor, me chama para falar de coisa digital, me fala... Porque, pô, tô cansado de falar disso, toda vez que me chamam para alguma coisa. Então, assim, assim, tem vários outros artistas que eu queria também saber mais deles, para além de o que é ser uma pintora ou pintor negro no Brasil. Eu queria saber outras coisas sobre esse artista. E todas as entrevistas que eu vou ler com esse artista, né, são basicamente dentro dessa questão. O entrevistador, né, ou a pessoa que está ali, o jornalista, né, só sabe falar disso. E, tipo, pô, aí não fica uma coisa, não fala sobre o trabalho, Isso. fala sobre uma outra coisa. Mais uma vez, você está colocando a pessoa, você está limitando a pessoa mais uma vez. Porque por mais que você ache que está dando uma visibilidade de alguma maneira, você está limitando novamente, você está perguntando só sobre o óbvio. Né? Isso é muito legal, a gente está conseguindo falar sobre uma coisa que é uma paixão. A gente também pode ter paixão, a gente também pode estudar uma parada que a gente ama. E isso, para mim, é um braço da militância, assim, é o fisting da militância, sabe? É o braço todo. Você pode ter certeza, Márcia, que você, pô, está se tornando referência para muitos jovens, por exemplo, né? Então é muito importante que eles vejam que você é essa pessoa que você essa artista que você entendeu? E que quando a pessoa olhar para o seu trabalho, ela já sabe que também tem essas outras questões todas sociais envolvidas. Como eu disse, a gente não está botando aqui para baixo do tapete, né? A gente só está... O que a gente quer aqui num programa que se chama Papo de Pintura é dar oportunidade para a gente falar sobre isso, sobre arte, sobre pintura, sobre outros assuntos que acabam surgindo aqui nas conversas também. Isso, assim, só para resumir, resumir não, porque, claro, é um papo, vocês podem dar mais opinião sobre isso também, mas é porque eu pedi a palavra para falar especificamente sobre isso e marcar essa posição, porque é uma decisão política minha e do PV em relação a esse podcast, entendeu? A gente tomou essa decisão, assim, porque é tanto a coisa da imagem na câmera, da gente aparecer, de gente estar aqui falando isso, né? Poderia ser só a gente gravando num telefonema, e tudo bem também, mas a gente queria marcar essa posição em termos de imagéticos, né? E principalmente do ponto de vista das conversas, de como as conversas iam ser conduzidas. Sabe, seria muito mais fácil para a gente chegar aqui e falar, puxa, Márcia, você pode contar como a violência cruel da Zona Norte do Rio impacta o seu trabalho? Poderia começar com essa pergunta, mas eu não acho que, se eu estivesse no seu lugar, eu não gostaria de ter recebido com essa pergunta, entendeu? Não, pois é. Até porque você fala assim, então, vamos assistir o jornal lá da Record, que você vai ter uma noção. E outra coisa, aí, Márcia, tipo, uma coisa que eu queria te perguntar, eu fiquei nessa questão assim, que me vem agora, né? E é muito interessante, primeiro, antes de tudo, falar dessa questão do tamanho, né? Faz todo sentido, assim, eu fiquei pensando nisso, porque tem, na parte própria do alemão, tem parte que tu vai insinuando umas coisas ali, e realmente, tu falando agora, se tu fosse fazer aquilo totalmente definido, tal como é no pequeno, cara, ia ficar, tipo assim, uma coisa que eu ia ficar confuso, eu não conseguia olhar para algumas coisas, sabe? E parece que ali não, tu resolve na pincelada, no gesto, e vira uma outra coisa, né? Pô, esse é um olhar muito, putz, assim, que talvez, com muito estudo, enfim, a gente consiga, sabe? Eu acho que é uma questão de tempo mesmo, né? E eu queria saber, eu acho que imagino que essa conversa já está sendo uma aula para muitas pessoas aí da tua parte, eu digo, né? Que está falando tantas coisas interessantes, assim. E eu queria saber se tu tens... porque realmente existe uma coisa, né? Que artista vira professor, não vira professor, tem uma questão. E se tu tens essa questão, tu tens vontade de ser uma professora, você tem vontade de estar dentro da academia, enfim, é uma questão, assim, eu fiquei pensando porque seria tão bom
né, teu conhecimento também, né, dentro da área não necessariamente acadêmica, mas educativa como um todo, sabe? Não, Queria eu saber disso. tenho sim, olha. Nesse momento aí que eu estava toda ferrada pensando como vou sustentar minhas filhas, eu tinha graduação, como eu falei para vocês, e eu comecei a fazer até uma pós em educação. E aí eu não consegui fazer os estágios e tal, mas eu já até estudei um pouco sobre isso, né? Justamente para esse campo de arte que era a minha graduação. E eu gosto muito de trocar, sabe? Eu acredito muito que esses momentos de troca, e eu acredito muito sempre numa troca horizontal. Acho que o nosso saber especificamente aqui de pintura, ele é um saber que nasce do mestre-aprendiz, e o mestre-aprendiz não implica que é um em cima e um embaixo, mas essa troca horizontal, uma coisa próxima. É, e não ajuda só quem está ouvindo, porque a gente vai. Hoje mesmo, a gente já ouviu aí do professor que está com a tinta rosa no quadro do colega, já é uma coisa que a gente coloca na bagagem para o futuro. E a gente vai colocando coisas novas no nossa bagagem e vai trocando, porque as vivências são muito próprias, né? Principalmente lidando com um adolescente, adulto, que, como eu disse, eu acredito muito que a rotina ela vai parar na paleta e conhecer outras rotinas, outros deslocamentos, outras formas de chegar a esse saber. Também é muito legal. Por exemplo, eu não fui para o grafite. Eu pintei um muro início desse ano lá na Rede Nami, foi o único muro da minha vida. Tem um monte de gente do rolê da pintura hoje que veio do grafite, que é uma vivência que tem uma confiança no coletivo, de você acreditar que você não vai morrer caindo no precipício, que o colega vai segurar teu pé, sei lá, que é o pessoal da pichação. Então, assim, eu não sei o que é isso, mas imagina um choque de uma pintora de ateliê como eu, que começa a pintar ali com 19 anos, e uma pessoa que tem essa bagagem de lata, de correr e tal. Essas colagens, esses esbarrões vão somando para mim, soma para o outro também. Hoje, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, mas é uma coisa que me dá muito, muito desejo, sim, principalmente tratando das questões do ateliê, sabe? De organização de tempo, de como você fazer a sua própria gênese, né? Porque o nosso trabalho ele é um trabalho muito específico, muito pessoal. Não adianta a gente querer jogar uma rede e abarcar várias pessoas naquele mesmo método. Novamente, é muito mestre-aprendiz, é muito específico, é muito um para um. E aí eu acho que seria uma possibilidade muito legal. Lá onde eu estou trabalhando hoje, por exemplo, que é no Artes e Ofícios, em São Cristóvão, é uma fábrica que produz objetos artísticos até para artistas do rolê aí, para Iole, para o Angelo Venosa e tal. E quem trabalha lá também é o Cadu, que é, além de artista, um professorzão também lá da PUC, do Imersões. E a gente tem conversado, ele já tem alguns braços de aula, né? Dava umas aulas também de modelo vivo, que também é uma parada muito legal, que dá uma bagagem, né? Uma bagagem. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi na EBA é que não existia linha, por exemplo, e foi numa aula de modelo vivo. E aí isso meio que ferra a tua cabeça, né? Você tá vindo sem bagagem nenhuma, a pessoa fala que não tem linha, tu vai desenhar como, né? Então, acho que sim, acho que tem muita coisa que dá para trocar, mas eu repito, não penso numa relação é, vertical, assim, um monte de gente me ouvindo, não. Eu gosto muito da troca, isso que a gente está fazendo aqui é muito legal, sabe? Eu, eu, eu odeio ficar muito autocentrada. Eu fui na exposição quinta-feira passada, no Chá da Lu, e eu falei isso para ele. Foi tão legal ter ido ver uma exposição que está contando uma parada tão diferente da coisa que eu conto e de uma forma tão diferente. E isso abre janelinhas, outras possibilidades de construção. E tinha tanta coisa lá, tinha escultura, tinha desenho. E
sabe, eu acho que esse é o barato do nosso trabalho também, a gente se permitir, né, conhecer outros processos. E eu acho que a sala de aula também tem muito essa potência de você sair desse momento de cair em si mesmada e conhecer outras gênesis, outros processos, outras vivências, e aí, de repente, dá até uma oxigenada em você mesmo. De repente, não, com certeza. Né? Com certeza, né? O Orlando, que é esse professor que eu citei, já é falecido, né, que foi meu mentor, foi, enfim, uma pessoa muito importante para mim, ele teve um momento assim foi muito importante assim para mim, eu acho, quando eu perguntei para ele. Eu já tinha, já estava coroa, a vida já bem resolvida assim, de grana e tal, não precisaria dar mais aula, né? Já deu aula em particular desde 76 até ele falecer em 2014. E uma vez eu perguntei para ele, assim, eu falei, cara, por que você dá aula, assim, tipo, eu perguntar se você não precisa de grana e tal, se o teu lance é ficar na ateliê pintando, por que vai lá dar aula 2 vezes por semana? Aí ele respondeu, ele virou para mim assim e falou, cara, é porque ali é onde acontece a minha nutrição, entendeu? Porque é uma troca muito fluida, entendeu? Era onde ele se alimentava em termos de vida e de conhecimento, assim. Ainda mais quando você vai ficando mais velho. A gente está mais novo, mas imagina você mais velho, cara, você ficar próximo dos jovens, que está acontecendo. E isso trazia uma coisa de vitalidade mesmo para ele e para o trabalho dele, né? Assim, mas principalmente para a pessoa, mas muito também para o trabalho, né? Porque tem uma coisa assim que aí, né, ajudou há alguns anos, uma coisa que é muito interessante para a gente como pintor, é porque para dar aula de pintura, você tem que entrar no processo do outro. Para entrar no processo do outro, você tem meio que entrar na cabeça do outro e entender mais ou menos como a cabeça dele está indo. Dentro daquilo ali, pelo menos, né? Porque não é bola de cristal. E aí, cara, você começa a ver os momentos de dúvida, você começa a ver os momentos em que a pessoa propõe uma solução que você nunca pensou na sua vida pintando, sei lá quantos anos a mais do que aquela pessoa. E aí você começa tipo assim, porque teoricamente você está passando coisas para ela. E ela está absorvendo e transformando em outra coisa. Mas, à medida que ela vai processando aquilo ali e andando, aquilo ali você tem que se colocar na posição dela, né? Até como é que você vai falar alguma coisa para ela? Né? Não é um manual. Pintura não é um manual, tipo, é assim, assim, assado. Quando a pessoa está entrando no processo dela, você tem que entrar junto. Quando você entra junto, você aprende muito, porque você... Tipo assim, eu falo isso para as minhas turmas, né? Porque meu aluno sabe disso, assim. Tipo, se a turma tem 20 pessoas, eu tenho o privilégio de entrar em 20 processos e ter respostas diferentes de 20 processos diferentes. O que, em algum momento, mesmo que de modo inconsciente, vai fazer aquele clique na minha cabeça quando eu estiver pintando. Porque eu já vou ter visto muitas soluções de pintura. Seja do cara que está no primeiro dia de aula ou daquele que já pinta há alguns anos. Porque essa coisa da solução que a pessoa dá, eu acho que independe do tempo que ela tem de pintura. Uma coisa é o acabamento que ela vai apresentar, a conceituação da obra, etc. Outra coisa é uma pessoa no primeiro dia ela pode propor uma solução que você nunca pensou e que vai resolver o seu trabalho. Entendeu? É a tinta rosa, né? Pois é. Por aí, é muito louco essa relação, assim, cara. Eu hoje, há alguns anos já dando aula disso, isso é uma coisa que vocês dois, né, o PV eu acho que vai acabar seguindo esse caminho. A Márcia, estou sentindo que acho que vai acabar também. Em algum momento, dando aulas também. Cara, é uma dádiva, assim, é uma coisa muito louca, porque você tem que doar tudo, o que na nossa lógica capitalista de mercado não faz o menor sentido, né? Mas dentro do sentido educacional só faz sentido se você tiver assim, se você tiver uma generosidade ali dentro. Sim. Né? Total, e aí total. É uma via de mão dupla, basicamente. Total. Não dá para você levantar. Não, essa parte aqui eu vou guardar só para mim. Aquilo ali eu não vou contar para ninguém. Sabe? Não dá. Nossa, agora porque muita informação na minha cabeça. Mas assim, eu acho que é isso. Assim, eu não sei se o Bernardo gostaria de fazer uma pergunta, a gente encaminha para o encerramento, Bernardo.
que tu acha? Não, eu acho que a gente Ó, está queria saber de muito mais coisas, né? Tipo assim, eu fiquei, pô, ele tá 1h30 aqui também, não sei, né? Tipo, eu acho que a gente está num tempo bom aqui para encerrar nossa conversa. Eu quero, pô, mais uma vez, parabenizar a Márcia e indicar a exposição dela para quem estiver quem estiver no Rio até o dia 29 de janeiro. É uma exposição assim incrível de pintura. Tem muitas questões naquelas pinturas. Não deu tempo para a gente abordar tudo aqui nessa conversa, mas já fico muito satisfeito de ter tido essa troca com a Márcia. Pô, incrível mesmo, agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço vocês. É muito bom falar com pintura nesse lugar, nessa profundidade. Vocês, mais do que ninguém, sabem como é difícil, né? As pessoas têm uma certa resistência. Acho que o papo é meio cansativo, sei lá. Mas é aquilo, né? A gente tem tesão no que está fazendo e é muito bom essa troca, oxigena, com certeza. E é bom saber que tem tanta gente assim próximo da gente que está com a mesma intenção. Feliz. cara, eu também fico muito alegre, assim, ainda mais pelo fato de, enfim, a Márcia ser uma referência, assim, de ter visto essa exposição, né? Antes da exposição sair. Eu acho que eu vi aqui do Alemão, numa visita que eu fiz lá no ateliê, muito rápido, assim, mas eu acho que eu tinha visto aquilo, e pô, ter visto o Sim, quadro você viu que novamente, você estava super no processo, super no muito processo. diferente, tudo muito diferente, assim, né? Aquela obra vermelha, maravilhosa e tal, da exposição também, pô, incrível. Queria convidar todo mundo também que puder, né, que está aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, estou muito, muito, muito alegre, assim, de poder conversar e ter doado esse tempo para trocar com a gente. Espero que as pessoas saiam, né, parem de ouvir daqui com muito mais do que elas entraram também. Quem quiser também mandar seus feedbacks, mandar suas mensagens, mandem aí, né? A galera que está ouvindo tanto no YouTube quanto no Spotify, Deezer, essas plataformas assim. Enfim, foi muito alegre, assim, para mim foi uma noite maravilhosa, assim, isso aí agora a vontade de pintar. Espero que todo mundo saia assim também, né? É isso aí, é isso aí. Queria falar uma coisinha que me veio aqui na cabeça, né? Porque a Márcia falou, eu não lembro mais quem ou de nós falou, mas acho que foi a Márcia mesmo que falou, da questão da criação dos problemas na pintura, né? Da importância disso. E eu acho que isso, na verdade, é o que torna a pintura imortal. Já tentaram matar a pintura tantas vezes, mas são os artistas criando seus problemas para resolver, que gera essa eternidade e ninguém consegue matar a pintura, então ela fica imortal. É por isso que a pintura é no feminino, porque ela só fica criando problema. Olha aí, Márcio, tu que tá dizendo isso daí, não falei nada não. Mas pois é, cara. Mas enfim, pô. Adoro. Mas isso aí só entende quem pinta mesmo, gente. Não adianta levar a pintura para terapia, não adianta, aquela que vai te levar primeiro. Ué, cara, não dá para explicar não, o negócio eu falo pro Bernardo, às vezes, pô, tu é nerd pra cara, né? Nerdão da pintura também, né? Mas, assim, é isso que é massa também. Ele vai criando os problemas, assim. E é legal também que, acho que, por exemplo, em um ano, cara, das nossas vidas, né? Em 6 meses, ou quando a gente aprende um pouco mais sobre pintura, a gente vai aprendendo possibilidades que a gente talvez nem saberia que a gente precisava de saber daquelas possibilidades, né? A gente vai resolver coisas de outras maneiras, a gente vai criar coisas de outras formas. Se a gente aprende a fazer um degradê, só aquele degradê, tipo, a gente vai... Nossa, como eu queria ter esse degradê para, sabe, ter feito há um ano atrás, sabe? Isso é muito interessante. Pô, é muito bom falar sobre isso. Eu pirei demais, assim, eu achei muito bom. E, enfim, eu queria agradecer a Márcia, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí também, né, que tem ouvido a gente. A Márcia deu o tempo dela aí, pô, precioso para estar conversando com a gente. Quem tiver de bobeira no Nordeste também, procura essas pinturas de Márcia que estão perdidas por aí. Isso aí. Tem um bar lá em Pernambuco que tem um monte de pinturinha e tem um meu lá. Vai sair coisa boa. Pernambucanos aí, todo mundo da área de... Aí corre para esse bar que vai... Isso daí vai dar bom ainda. Que... Hoje já tá... O negócio já tá muito alto, sarrafo tá bom. Mas é isso, então. Boa noite, boa tarde, bom dia. Todo mundo que tá ouvindo. Valeu. Agradeço a todos também, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, Marcinha. Tamo junto. Valeu.